Escorpião, existe algo muito forte nessa leitura. As cartas mostram que aquilo que parecia um atraso, na verdade fazia parte de uma preparação. A porta que você tanto tentou abrir nunca esteve trancada para sempre. Ela apenas aguardava o momento em que você estivesse pronto para atravessá-la. E o mais importante é que quando essa porta finalmente se abre, ela não transforma apenas uma situação da sua vida, mas ela transforma você. Então vamos compreender como essa energia irá se desenvolver. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosa Cigana de Iemanjá, cartomante, radiestesista e terapeuta energética. E lembre-se que mais do que prever o futuro, a leitura ilumina aquilo que a alma precisa compreender. Então respire profundamente, conecte-se com a sua energia e permita que apenas aquilo que fizer sentido para você permaneça no seu coração. E antes mesmo de abrir a mesa, duas cartas já revelaram o tema central dessa leitura, que é a carta da chave e a carta do chicote, que foram as cartas de corte do baralho. E a gente sabe que a carta da chave simboliza acesso, abertura, confiança, né? Já o chicote fala de ciclos que se repetem até que uma lição seja aprendida. Quando essas duas cartas aparecem juntas, elas querem dizer que a solução existe, mas primeiro é preciso romper um padrão que já não faz mais sentido. E guarde essa mensagem, porque durante toda essa leitura, isso irá realmente se confirmar. Observando as cartas, eu vejo alguém que passou por um longo período de desafios, mesmo que agora comece a perceber pequenas mudanças acontecendo na sua vida. É uma leitura que fala sobre reconstrução, não de uma mudança repentina, mas de uma transformação que começa por dentro e aos poucos alcança todas as áreas da vida. E a carta da casa, ela mostra que o seu maior desejo era construir algo sólido. Pode ser um relacionamento, pode ser família, pode ser uma estabilidade financeira ou uma vida mais tranquila, né? E ao lado da chave, mostra que esse sonho ele nunca esteve fora do seu destino. A porta, ela sempre existiu, ela sempre esteve ali, mas ainda havia um caminho a ser percorrido. E a carta da montanha aqui do lado, a gente entende por que demorou tanto. A montanha, ela representa aquilo que parece impossível de ultrapassar, né? De se mover. E em muitas tradições, subir uma montanha simboliza amadurecimento, porque quem chega ao seu topo nunca mais é a mesma pessoa que começou a subida. E as cartas mostram que os atrasos que você viveu não tinham apenas o objetivo de impedir você. Eles tinham o propósito de te fortalecer. Talvez naquele momento você tenha acreditado que Deus havia fechado uma porta. Mas hoje as cartas mostram que ela estava preparando você para conseguir atravessá-la. Mas toda caminhada longa, ela tem um preço. E ela não chega provocando grandes perdas de uma só vez, né? Mas ela vem desgastando aos poucos. A carta do rato, ela está falando aqui de preocupações, de cansaço, da esperança, né? Que começa a oscilar, a diminuir. E as cartas mostram que houve momentos em que você continuou caminhando, mesmo sem enxergar claramente para onde estava indo. E isso acabou consumindo parte da sua energia. Mas perceba que a carta do rato é a última carta dessa fileira. Não significa que esse desgaste irá acompanhar você para sempre. Ela pertence ao passado. Porque aqui no presente, a energia muda completamente. O trevo anuncia pequenas oportunidades e às vezes elas chegam de forma tão discreta que quase passam despercebidas, como uma conversa, um convite, uma ideia. Então, as oportunidades, elas existem, porém,
a dúvida, ela tenta ocupar espaço na sua mente. Talvez você esteja pensando, será que isso vai dar certo? Né? Depois de tantas dificuldades, é natural que exista essa insegurança, mas as cartas aconselham você a não permitir que o medo esconda aquilo que a vida finalmente começa a revelar para você. Porque as nuvens, elas começam a dissipar quando surge o jardim. O jardim fala sobre encontros, pessoas, oportunidades, expansão. Então é como se o universo dissesse: não fique isolado, isolada. Existe algo importante esperando por você, fora daquilo que hoje parece confortável, né? Fora da sua zona de conforto. Novos contatos, novos ambientes, ou até mesmo novas experiências podem abrir portas que antes pareciam impossíveis de se abrir. E com a carta das flores, essa energia, ela se torna muito leve, porque representa aqui reconhecimento, gratidão, alegria. Então, depois de tanto tempo enfrentando desafios, você começa a perceber que a vida volta a florescer. E as cartas mostram que esse florescimento não acontece apenas ao seu redor. Ele acontece dentro de você. Você começa a recuperar novamente a esperança, a confiança e passa a enxergar beleza onde antes só conseguia ver dificuldades. E depois desse período em que as flores devolvem a leveza ao seu coração, a vida mostra que ainda existe uma decisão importante a ser tomada. A carta do chicote mostra que algo precisa ser resolvido de uma vez por todas. Pode ser uma conversa que foi adiada, uma situação que vem se repetindo, ou até mesmo um padrão que precisa ser encerrado para que você consiga seguir em frente. E quando essas duas cartas caminham juntas, elas mostram que aquilo que estava preso começa a ganhar voz. Pode ser uma mensagem que chega, uma resposta que você está aguardando, um documento, uma proposta, ou até mesmo uma conversa sincera que muda completamente a direção dos acontecimentos. A carta mostra que o silêncio começa a terminar. Aquilo que antes gerava dúvida, e aquilo que antes gerava dúvida começa finalmente a ser esclarecido. E depois disso, aparece aqui uma energia de movimento, né, com a carta do navio. Não representa aqui apenas uma viagem, né, física, ele mostra que essa notícia coloca sua vida em movimento, em uma nova direção. Pode ser oportunidade profissional, pode ser mudança de cidade, pode ser um novo trabalho, um relacionamento que evolui, ou simplesmente uma decisão que faz você deixar para trás um ciclo que já não fazia mais sentido para você. É como se você estivesse finalmente levantando a âncora depois de muito tempo parado no mesmo porto. E é aí que entra a energia da chave. A porta começa a se abrir exatamente quando você decide seguir em frente. E o mais bonito é que o navio não encerra essa história, né? A carta da árvore, ela muda completamente a energia, porque o navio sozinho poderia indicar algo passageiro, mas quando ele está junto da árvore, percebemos que essa mudança ela veio para permanecer, porque a árvore fala de raízes, de estabilidade, de crescimento constante. Ela mostra que aquilo que começa como uma simples mudança pode transformar toda a estrutura da sua vida. Então as cartas mostram que Escorpião deixa de apenas sobreviver e começa novamente a construir. É um crescimento que acontece aos poucos, mas que será muito mais sólido do que tudo aquilo que veio antes. E aqui no fundo do maço, com a carta do livro e da mulher, o livro ele está revelando
que enquanto tudo isso acontecia, havia algo sendo preparado nos bastidores. Nem todas as respostas elas estavam disponíveis, né? Nem todas as pessoas mostravam as suas verdadeiras intenções. Então, nem todos os caminhos podiam ser compreendidos naquele momento. E talvez isso tenha causado em você muita ansiedade. Mas o livro não escondia algo para prejudicar você. Ele apenas guardava o tempo certo para que determinadas revelações acontecessem. Algumas portas só fazem sentido quando a alma está pronta para atravessá-la. E o livro está dizendo que ainda existe um capítulo importante dessa história que será revelado. Você irá descobrir algo, né? Pode ser uma verdade, uma oportunidade, um conhecimento, ou até mesmo uma compreensão sobre si mesmo, sobre si mesma, que mudará completamente a forma que você enxerga o passado. E a carta da mulher mostra que essa transformação, ela acontece dentro de você. Você passa a confiar mais na própria intuição, amadurece emocionalmente e assume o protagonismo da sua vida. E independente de gênero, pode estar representando você mesmo ou alguém muito importante que participa desse novo ciclo, trazendo apoio, orientação ou até despertando sentimentos mais profundos. Mas existe também uma leitura espiritual nessa combinação. O livro representa aquilo que ainda está sendo revelado e a mulher representa a intuição. E juntas, elas mostram que as respostas que você procura não virão apenas através do mundo exterior. Elas nascerão dentro de você. A sua percepção ficará mais aguçada. Você começará a entender por que tantas situações precisaram acontecer exatamente da forma que aconteceram. E será nesse momento que a chave encontrará seu verdadeiro significado. A maior porta que estava esperando para ser aberta não era apenas uma oportunidade externa, era uma nova consciência sobre quem você se tornou depois de toda essa caminhada. E a chama que vibra nessa leitura é a chama dourada, ela trabalha o merecimento, a sabedoria e a prosperidade. Depois de um período em que a montanha fortaleceu a sua resistência e o rato consumiu parte das suas forças, essa chama ilumina os novos caminhos que começam a surgir. Visualize uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo e repita essa afirmação. Eu aceito com confiança os novos caminhos que a vida coloca diante de mim. Tudo o que vivi fortaleceu minha alma e me preparou para receber aquilo que realmente me pertence. Essa leitura mostra que você passou muito tempo acreditando que estava lutando contra portas fechadas. Mas as cartas revelam outra verdade. A porta sempre existiu, a chave sempre esteve em suas mãos. O que a vida fazia era preparar você para atravessá-la sem repetir os mesmos ciclos que o chicote revelou no início da leitura. Hoje você não é mais a mesma pessoa que iniciou essa caminhada. A montanha fortaleceu a sua coragem, o rato ensinou a reconhecer aquilo que roubava a sua energia e as flores devolveram a sua esperança. O navio colocou sua vida novamente em movimento e a árvore mostrou que esse novo ciclo criará raízes. E o livro, acompanhado da mulher, revela que essa transformação continuará acontecendo, porque ainda existem páginas muito bonitas da sua história esperando para serem escritas. E se essa mensagem falou com seu coração, escreva nos comentários a palavra transformação, porque ela resume toda a energia dessa leitura. E compartilhe esse vídeo com outra pessoa que também esteja vivendo um momento de mudança. E se você deseja continuar recebendo as orientações do povo cigano, já se inscreva aqui no canal. Que o povo cigano ilumine seus caminhos, que a espiritualidade conduza cada passo da sua jornada e que você tenha sabedoria para reconhecer as portas que começam a se abrir diante de você. Gratidão pela sua companhia, pela sua confiança. Até a próxima leitura. Fica com Deus. Tchau, tchau.